Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar, informa. A seguir, entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. Amigos da TV Serra Farroupilha, a minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local aqui da TV Serra. A entrevista do dia começa a partir de agora com o patrocínio do SESI Farroupilha. Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700, SESI Farroupilha. Presença para crescer, conexões para transformar. A nossa entrevista do dia no ar pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, ainda disponível também no Facebook TV Serra Farroupilha, tem a nossa página, o nosso canal no YouTube e também o nosso site www.tvserra.tv. Ali você fica por dentro dos conteúdos e tem a oportunidade na palma da sua mão, na rede mundial de computadores, de acompanhar e prestigiar a nossa programação 24 horas por dia. Então, se você não tem o alcance da NET, a cobertura da TV a cabo, você pode nos acompanhar pela rede mundial de computadores, pela internet. Estamos respeitando os protocolos sanitários. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para abdicar do uso da máscara, mas ainda precisamos nos cuidar. Todo cuidado é fundamental, é necessário. Você já fez a vacina? Ótimo, legal, que bom, mas ainda continue adotando cuidados. É bom para que a gente possa superar de uma forma mais também conjunta, coletiva, a própria pandemia. Recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Serra o vereador da bancada do PDT no Legislativo Municipal, o vereador Gilberto do Amarante. O vereador Amarante tem se envolvido muito na Câmara Municipal com diversas frentes de trabalho. Um dos assuntos que tem perturbado, tem incomodado o vereador é a grande quantidade, esse emaranhado de fios que estão presos aos postes da iluminação ou da rede elétrica aqui no nosso município. Circulem em ruas da cidade, aqui no centro, vamos ver nos bairros, vamos ver no interior também. Daqui a pouco é um bolo só de fios e a gente até se faz a pergunta, mas vem cá, daquela forma está funcionando? O vereador tem trabalhado muito junto ao Poder Executivo Municipal, a concessionária de energia elétrica e também as operadoras de serviços de telefonia, de TV a cabo e de transmissão de dados também, para que seja suavizado, seja despoluída essa questão visual, então, com relação aos cabos que estão aí. E nós tivemos na última terça-feira uma reunião muito importante no Poder Legislativo Municipal. E é por isso que nós convidamos o vereador Gilberto do Amarante para nos explanar sobre os trabalhos, que é uma atribuição da Comissão de Obras da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Vereador, bem-vindo aqui aos estúdios. Fique à vontade se quiser tirar a máscara, bem tranquilo, estamos mantendo o distanciamento. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Adamati. Boa tarde à TV Serra. Adamati, esse trabalho, nós já viemos trabalhando há alguns dias, há alguns meses, né, levantando esta tese, falando disso, e por incrível que pareça, ele já vem surgindo uma melhoria, ainda pequeno, porque a situação está ainda muito agressiva para os nossos olhos, né? Porque ali tem fios amarrados em placas, tem fios pendurados, às vezes, entre as árvores,
Tem fios na altura do pescoço da pessoa, então às vezes as pessoas podem estar andando na calçada, andando de bicicleta ou até mesmo a pé, pode se enroscar nos fios. Os fios pendurados nos postes, fios pendurados mesmo na rede. Então, neste primeiro momento, é fazer essa retirada de fiação solta, que aí o que acontece? A gente tinha essa conversa anteriormente com a RGE, da qual então eram as empresas de telefônica, porque na verdade quem detém... Telefonia e internet, né? Telefonia e internet. Isso. E cabeamento telefônico, né? O que acontece? Quem detém o direito e fornece o direito de uso é a RGE. A concessionária de energia elétrica. Isso, através da ANEEL. Que a RGE, na verdade, recolhe esses aluguéis e passa para a ANEEL. Até lá atrás eu pensava que esses aluguéis ficavam com a RGE. Não, ela recolhe os valores e repassa para a ANEEL. Ela só faz esse intercâmbio. Então, o que a gente fez? A gente reuniu as empresas, junto até o Schmidt, secretário de obras, estava conosco, eu representando o executivo. A gente reuniu, então, acho que até pela primeira vez, aí, estas empresas, eu acho que estavam 6 empresas, né? Junto com a RGE, que foi esse primeiro momento, essa primeira tratativa que a gente fez, das quais botamos as duas conversar. E ali a gente observou também que às vezes tem um descuido da própria empresa terceirizada pela RGE, que quando tira um poste, deixa esses fios, vamos dizer, pendurados. Capengas, em outra palavra. E aí, então, as empresas também tiveram reclamaram um pouco disso, né? Então, mas eu sei que a gente encaminhou, a gente ajustou, e desse resultado a gente criou um grupo de WhatsApp, onde todos nós, vamos passar a monitorar um ao outro, ou seja, a RGE, o Schmidt, da Secretaria de Obras, as operadoras, e eu acredito que isso sim vai trazer um resultado bom, porque a gente, e outra, uma coisa que nós falamos é que não adianta nós querermos pegar toda a cidade de uma vez só, até porque eles não vão fazer, né? Então, vai começar aqui pelo centro? Vamos começar pela região do centro e vamos fatiar, né? Pegar a Júlio de Castilho, vamos pegar e vamos ir avançando. E daqui 2 ou 3 meses nós vamos fazer um novo encontro e verificar o que a gente avançou. E vamos avançar, vamos verificar se realmente está surgindo o efeito que todos nós buscamos, de certa forma, nos empenhar, porque essas empresas também elas se incomodam, porque toda hora nos canais de imprensa, você, outras emissoras aqui de comunicação aqui da nossa cidade, faz no dia a dia. Sim. E se incomoda a eles e também incomoda a RGE, incomoda o próprio executivo, porque ali é um jogo de empurra muitas vezes, né? A RGE, a operadora, daí a própria RGE às vezes diz, não, é o município que tem que fiscalizar, e eu digo que nesse caso do legislativo, através da comissão de obras, o que a gente quer fazer? Eu acho que tanto nós, o executivo, a população quer uma solução para isso. Isso é uma coisa que está aí há muitos anos. Vai resolver 100%? Não acredito, Adamati, mas eu acredito sim que a gente vai melhorar muito do que está aí hoje. Bom, ficou claro então, me parece, pela tua explanação inicial, de que é um problema que não é culpa só da concessionária de energia elétrica, não é culpa das operadoras de telefonia e de internet. Em outras palavras, todos os envolvidos têm uma certa parcela de responsabilidade. Todos têm início, às vezes, de trabalho que não são terminados, né? E tem também uma coisa que é muito importante, empresas que já operaram aqui, que já fizeram utilização desses postes e, de repente, por alguma razão ou outra, deixaram de prestar esses serviços, né? E ficou toda a fiação ali. Essa fiação. Então, a gente vai limpar e um vai estar ajudando o outro. Tá? É possível fazer uma limpeza? Eu vejo que sim. Eu vejo que sim. Nós já fizemos uma limpeza prévia na Júlio de Castilho. Estava muito pior do que está hoje. Assim, as primeiras fotos que a gente fez há 6 meses atrás, estava muito pior do que está hoje. Em algumas ruas do centro já foi dada uma pequena lapidada, mas
Eu tenho certeza que dá para avançar muito mais. Até porque tem operadoras, por exemplo, de internet que são de Farroupilha, mas tem operadoras de internet e de telefonia que são de fora, que estão aqui prestando um serviço. Então, talvez quem é de Farroupilha é um pouco mais fácil, mas quem é de fora e que presta um serviço também vai ter que entrar nessa linha, né? Não, vai ter que entrar, porque com esse grupo de WhatsApp, o que nós não queremos? Nós, tanto executivo, legislativo, é que, por exemplo, a RGE, se tiver um fio pendurado, estiver lá comprometendo e nós fazermos um ofício para a RGE que aquilo lá tem que ser resolvido, a RGE vai lá e corta. Tá? Mas nós não queremos isso, porque a empresa que está pagando a conta e de certa forma correta lá na ponta, ela fica sem internet. Então isso a gente não quer, é isso que eu deixei muito claro para as empresas e para a própria RGE. Então, uma vai estar monitorando a outra e essa empresa também não quer sofrer um prejuízo lá pelas tantas de chegar ao ponto da RGE cortar esses cabos, né, que já aconteceu. Inclusive aconteceu, a própria RGE citou que teve situações aí que até a Polícia Federal ficou sem internet. Sem comunicação. E nós não queremos isso de jeito nenhum. Então, eu acredito que essa conversa... E que era difícil, na verdade essas empresas não queriam ter essa conversa, até porque ali havia culpa de todos os lados. Mas eu acho que nós vamos construir sim e vamos avançar com isso e no fim todos nós saímos ganhando. Certo. O papel da Câmara de Vereadores, da Comissão de Obras da Câmara de Vereadores é levantar o assunto e também buscar a aproximação dos envolvidos e, no bom sentido, né, cobrar para que cada um cumpra com a sua parte? Exatamente, porque assim, não é papel do executivo, vamos supor, mas não é papel do executivo, não é papel da Câmara. Depende do ponto de vista de cada um, é relativo. Porque nós estamos lá também para chamar a atenção de tudo que envolve a população, o público de uma forma geral. Se isso está oferecendo perigo, principalmente para o PDS, para aquele que tem às vezes uma deficiência visual ou outras deficiências, e que também é um atrapalho no caminho, então a gente está buscando uma alternativa que é esta questão este trabalho do ente público. Eu sempre digo que nós recebemos um salário e eu estou fazendo o meu papel de trabalhar, de buscar. Às vezes a gente se puxa a serviço, mas é o nosso dever. Para mim, eu acho que é o nosso dia a dia e temos que trabalhar pelo bem da nossa população, do nosso dia a dia. Na reunião de trabalho que vocês tiveram, ficou claro de que, por exemplo, tem muito fio, muita estrutura que está nos postes da cidade que hoje não está sendo utilizada? Tem muita coisa? Tem alguma. Isso é o trabalho do dia a dia deles propriamente que vai dar essa visibilidade. Que tem que fazer uma revisão geral de tudo, porque às vezes tem cabo certinho, tá pendurado, tá lá amarrado de certa forma correto, tudo mais, mas tá sem uso. Tá? E o que a gente cobrou também e acertamos junto com todos? Que vai ser posto uma plaquinha de identificação de todas as redes, ou seja, azul, amarela, verde, enfim, cada um vai ter uma cor em todos os postes. Então são situações que a gente vai avançando. Primeiro vamos fazer a limpeza, depois, agora vamos cobrar um próximo item. E eu acho que de forma, sem ser muito agressivo também, e não, como falei anteriormente, não queremos esse resultado 100% amanhã, que o melhor resultado de tudo seria se fosse subterrâneo, né? Sim. Aí nós resolveria tudo, mas sabe que isso é muito caro e isso não vai acontecer. Claro. O problema tem que ser atacado, tem que ser resolvido. Outra situação que a gente se depara muito aqui no centro também, vereadora, é que tem, por exemplo, fios que fazem, eu digo um termo meu, né? Fazem aquela barriga, que tem os postes e o fio tá para baixo, daqui a pouco passou algum caminhão, alguma coisa forçou, ele espichou, ele não arrebentou, funciona, tá ali, mas daqui a pouco tem fios que estão caídos também. As pessoas ficam se perguntando, mas vem cá, o que eu faço? Para quem eu cobro? É responsabilidade da prefeitura? É da Câmara? É da concessionária de energia? São das operadoras de telefonia e internet, transmissão de dados, como a gente poderia dizer? É uma incógnita, mas cabe ao cidadão também colaborar nesse sentido, né?
Adamati, eu acho que nós temos, claro, tem sempre os mais responsáveis e os menos Sim. responsáveis, e no fim todos nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso Não entorno, dá para né? se lavar as mãos, né? O que acontece? O executivo, ele é responsável também. Por exemplo, tem esses fios, vai lá, fiscaliza, cobra, multa até, se for o caso, a própria RGE, que é O Poder Executivo tem essa prerrogativa. Tem essa prerrogativa, se ele quiser. Eu sei que é difícil, porque aí tem uma questão da ANEEL, é uma lei federal, então tem que ir longe e é difícil para o Executivo fazer isso também, tá? Tem as operadoras que também são responsáveis por isso, que são as mais diretas. Depois vem as mais indiretas, que são os ocupantes, que são as empresas de cabeamento de internet e telefonia. Então são todos. E depois nós, usuário, que de repente o usuário lá na ponta, ele fica perdido realmente. Ele vai cobrar de quem? Então eu acho que na medida que nós formos avançando, pode ligar para o Executivo, pode nos ligar também. Eu sempre deixo o meu telefone à disposição. A Comissão de Obras, nós vamos estar efetivo nesse trabalho. E depois, então, nós tivemos até, na terça-feira, nós tivemos 2 etapas. Nós aproveitamos bem a coordenadora, a Laíse, que é a nossa nova coordenadora aqui da região de Bento Gonçalves, que cobre Farroupilha. Nós estamos ligados a Bento, Estamos ligados a Bento. Depois, numa segunda etapa, a gente tratou também de alguns pontos que seguidamente está ficando sem energia, que um ponto é no interior aqui da linha Li, e o outro ponto é na linha Mangines, onde a gente fez alguns encaminhamentos. Então essas famílias, principalmente na linha Li, às vezes tem faltado luz seguidamente, e antes estava demorando em torno de 3, 4 dias, e a gente até entende o que a RGE nos explica. A gente já sabia, tive um período como coordenador da Defesa Civil. A RGE atende por situações de urgência. E de impacto, né? E de impacto. Por exemplo, o hospital ficou sem energia, não pode, então lá nós temos que sanar. O bairro 1º de Maio. Não, aí tem os meios de comunicação. Por exemplo, um dos primeiros ações a ser feita pela RGE, por exemplo, numa situação de tempestade provocada por intempéries, né, da natureza. É o hospital e as comunicações. As comunicações. Sim. Depois hospitais, e aí depois vem o número de pessoas, né? O 1º de maio. Depois, às vezes a pessoa, e é importante isso, Adamati, as pessoas no interior, o vizinho ligou. Mas então tem lá 10 famílias, 15 famílias sem energia, mas o vizinho já ligou, tudo bem. Se o vizinho ligou, vai ter uma chamada. Subentende para a RGE que só tem uma casa sem energia. Tá? Agora, se os 10 vizinhos ligar, são 10 famílias. Então começa a aumentar a prioridade para a RGE para fazer esse atendimento. Sim. Então, passa a ter um ranking diferente, né? Exatamente, isso é muito importante, as pessoas ficarem atentas, quando ficarem sem energia, de ligar para o 0800. Sim. Depois um parto, mas é o que a gente tem. É o que nós temos. Depois tem Instagram, tem outros meios lá da internet que pode também se comunicar, mas é importante gerar esses pedidos, que aí gera um código, e depois, então, claro, sempre ter uma conta na mão que tem lá o seu código. Seu número conosco. Seu número conosco, aí liga, gera esse protocolo, aí vai ser atendido com mais rapidez. E o que a gente deixou encaminhado para essas regiões como um trabalho preventivo, tá? Primeiro, fazermos então uma roçada embaixo dessas redes, que até os próprios moradores se colocaram à disposição de fazer um mutirão entre os moradores, tá? E fazer esta limpeza embaixo das redes, que é em torno de 7 metros de largura. E depois, claro que isso em conexão com a RGE, que ela vai desligar estas redes para fazer essa limpeza, né? Esse roçado. Um segundo trabalho que também deixamos encaminhado foi a questão das famílias do interior checar a quantidade de equipamentos. Porque teve aí uma região que a carga pode não dar conta, né? A carga não dar conta. E ser insuficiente. Aí desliga as facas lá no transformador. Sim.
Então, o que a gente combinou? Que as pessoas vão fazer esse levantamento e isso não terá mais custo. Às vezes a família, mas eu tenho lá uma TV, se eu falar que eu tenho 5 ou 6 TV, vai me gerar mais custo. Não, o custo é o mesmo, porque a energia ele está gastando, o consumo é aquele. Agora, o que vai mudar para aquela família, sim, é que não vai ter estabilidade picos, melhor na não carga. Vai ter picos de carga e não vai cair as facas lá no transformador. Sim. E aí, às vezes, tem aviários, tem comunidades ali que, de repente, tem uma última situação. São motores, que né? a gente, às vezes, as famílias colocaram os pintinhos nos primeiros dias, então tem aqueles dias frágeis. No aquecimento. E justamente, às vezes, falta energia naqueles dias lá. Então, é importantíssimo as pessoas fazerem um relatório de motores, de equipamentos, às vezes até como a voltagem daquele motor e passar para a RGE que eles fazem um redimensionamento naquela rede lá. Então ficou tratado isso, vai ser feito esse levantamento e depois então continuaremos monitorando estas 2 regiões, a princípio das quais tinha pessoas presentes conosco e que nós fizemos até por uma questão de prevenção ao Covid, fizemos ali em 2 etapas, primeiro Sim. tratamos do cabeamento, depois desse assunto do interior e ficou bem encaminhado desta forma. Foi uma discussão boa, porque nós começamos a nossa discussão, era às 2h05 da tarde. E foi até? Às 4 horas. Então foram 2 horas, foi longe, foram né? 2 horas. Perfeito, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a entrevista do dia, conversando mais com o vereador Gilberto do Amarante. O vereador tem participado de muitos contatos nessa semana, muitas reuniões também com estruturas do governo do estado em pauta, investimentos e melhorias para a Farroupilha. A gente volta em seguida. Se tem uma coisa que todas nós queremos no inverno, é se sentir quentinha e confortável, não importa onde. E é para isso que a Malharia Anselmi preparou um outlet para você, com grande variedade de produtos e super descontos. Outlet Anselmi em Farroupilha, atrás do centro de compras ao lado da rodoviária, na Rua Silveira Martins 660, bairro Volta Grande. E pode vir tranquila, estamos respeitando todos os protocolos de saúde. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou.
Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? E tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. O Brasil vive uma das maiores crises hídricas da sua história. O país está secando. A água é indispensável para a vida e o saneamento é básico para a saúde. Um dever do Estado que precisa ter controle público. Mesmo sabendo disso, o governo gaúcho quer vender a Corsan, privatizar o serviço de saneamento que pertence aos municípios, propondo até aumento de tarifa. Vender a Corsan só interessa para quem tem sede de lucro. Se privatizar, vai aumentar e esta conta é você quem vai pagar. Estamos retornando na nossa entrevista do dia, TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia sempre com o patrocínio do Novo SESI Farroupilha. Visite o Novo SESI Farroupilha na Rua Papa João 23, numeral 700, SESI Farroupilha. Presença para crescer, conexões para transformar. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios, o vereador do PDT, Gilberto do Amarante, e depois que a gente já falou sobre a questão da problemática da poluição visual causada pelos cabos, pelo cabeamento nos postes da rede elétrica aqui de Farroupilha. Não estou falando da questão da concessionária de energia elétrica, mas de outras estruturas que também utilizam os postes para poder proporcionar os serviços à população de Farroupilha. Agora vamos falando um pouquinho sobre a questão também do trabalho do vereador. Esta semana que chega ao final, né, vereador do Amarante, foi de reunião em cima de reunião, agenda em cima de agenda. Foram 2 ou 3 compromissos, inclusive no governo do Estado, para tratar de demandas para a comunidade de Farroupilha. Relata para nós o que foi tratado, vereador. Na Marte, nós começamos segunda, então, que foi o delegado Ederson Bilhan, que foi o meu convidado, que aí dialogamos e falamos de muitas fake news, e que isso está levando suborno, que está levando criando um novo sistema de indiretamente, mas de roubo, né? Ou seja, com
pagando com cartão de forma enganosa, Sim. Ou seja, fazendo ameaça para pessoas, com às vezes citando que pessoas de boa índole está devendo contas de drogas, a questão das próprias milícias organizadas. Então tratamos e debatemos muito, e o delegado trouxe muitas informações através da Câmara de Vereadores de como as pessoas se protegerem, que era esse o nosso intuito, e eu acho que foi alcançado, tanto que foi uma das reuniões mais tardias que nós tivemos na Câmara. É verdade. Era, acho, quase 20 para as 11. Então, porque foi muito produtivo. Sim. Então, você sabe que quando tem uma pessoa... que as pessoas se interessam em fazer pergunta, e foi este caso. Praticamente todos os vereadores dirigiram questionamentos, todos né? os vereadores fizeram perguntas, isso é interessante. De repente de um ou dois. Então foi uma segunda-feira produtiva. Na terça-feira nós descemos com o Juliano Bongarte e o Felipe Maioli, onde nós fomos na Secretaria de Esporte com o secretário Danley. Buscamos, a nossa intenção era destravar uma emenda parlamentar que é lá do Parque Cinquentenário para fazer a pista de atletismo. No Estádio Municipal das Castanheiras. Isso, que aí já vimos também o rumo, essa emenda está travada na Secretaria de Esporte, ele já nos retornou, onde também a gente fez um convite para ele para vir até o nosso município. Acho que nós temos que ter esses órgãos políticos, esses entes políticos do Estado próximo à nossa cidade. Eu vejo, às vezes, a nossa cidade um pouco carente com essas pessoas, que nós trabalhamos, e às vezes não vimos resultado do Estado. E eu vou em alguns municípios da nossa região e eu vejo o Estado mais presente, principalmente com obras. Eles vão trazer recurso para nós? Eu não sei, mas de repente nós instigamos o esporte, nós nos colocamos também numa situação de buscar emenda parlamentar, o próprio executivo daqui a pouco pode buscar também alternativa, a gente busca, a gente semeia uma vontade da questão do esporte, que tem várias áreas que pode ser atuada, né? E de repente tem aquelas situações de crianças mais fragilizadas, em situações vulneráveis, da qual pode ser acolhida pelo esporte, pode ser envolvida pelo esporte, através até ali na frente com escolas de contraturno, buscando aplicá-lo com essas crianças e envolvê-lo, e de repente pode até sair daí profissionais que possam ser competitivos, né? E uma segunda visita que também a gente teve, foi com uma agenda até programada, foi com o secretário do Turismo, que também levamos agenda. Nós temos aqui, por exemplo, a 813, que tem muitas cervejarias, que daqui a pouco pode se tornar uma rota turística junto as cervejarias artesanais. Isso, né? As cervejarias artesanais. Já tem ali alguns pontos de comidas diferenciadas, né? E que pode se migrar junto com Salto Ventoso, ali a linha Miller, fazer essa integração, porque ali a gente tem vários pontos também que pode ser estendido o turismo familiar, que é uma coisa que a gente falou muito no governo anterior, na questão dessa turismo, que a pessoa vai lá, dorme um dia, come, almoça, volta, ocupa o nosso hotel aqui na cidade, e tem que fomentar... Movimenta toda uma cadeia. Movimentar esta cadeia. Porque eu até estava falando hoje de manhã com o padre Zilnei, falando um pouquinho dos caminhos do Caravaggio, e se nós olharmos, as pousadas estão todas ocupadas nesses dias. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo caminhadas, estão fazendo este turismo. Sim. Então, eu acho que nós temos que falar mais, nós temos que explorar mais, nós temos que vender mais. O Estado tem um aplicativo que está em desenvolvimento, que ele está colocando os pontos turísticos de cada município. Então, de repente, alguém lá do Rio de Janeiro, alguém do Nordeste, pode entrar nesse aplicativo do Rio Grande do Sul e buscar lá o que eu tenho em Farroupilha, o que eu tenho em Gramado, o que eu tenho em Canela, o que eu tenho em Bento Gonçalves, e nós incluir o máximo de pontos turísticos nesse aplicativo aqui da nossa cidade, que são muitos.
né? Porque hoje o turista ele cruza pela nossa cidade, ou seja, para ir a Caravaggio, que passa pelo centro da cidade, Sim. passa um pouquinho no centro de compras, ou ele vem de Gramado, Canela, que tem uma ligação muito forte aqui com Bento Gonçalves e que tem até algumas ligações com alguns pontos aqui na nossa cidade. Por exemplo, ali na Vila Rica com os Kizini, eles, por incrível que pareça, ali visitam em torno de 4.000 pessoas, às vezes por mês, porque eles têm esta ligação, eles têm essa comunicação. Pode ser estendida daqui a pouco com a vinícola São João, com as vinícolas aqui no Vale Trentino, Capelete, tantas outras, Perini, Slomp, aqui tem Vinícola Colombo, e tem inúmeras vinícolas que nós poderíamos ficar aqui citando, fazer este vínculo, fazer este fomento. Então, na medida que nós trouxemos alguém do Estado, ele vai trazer dinheiro? Não sei, mas daqui a pouco ele pode também desamarrar alguma coisa. Eu sei que aqui no shopping, aqui na choperia, A Blaut Beer, a não? Blaut Beer vai fazer uma pista de caminhada até Carlos Barbosa, ali em conjunto com o Estado. Estamos aí com o projeto, Tramontina, daqui a pouco até Sicredi, enfim, algumas empresas que estejam interessadas em fazer esta obra, e nós demos esse start junto ao Estado, que é um dever desses entes políticos de fazer essa ligação, e aí daqui a pouco estender pela própria 813 até aqui onde já deu o início da pista de caminhada, aqui nos Frutas Silvestrim. Então, daqui a pouco podemos fazer esta união das BRs, os estradas do Estado, Das RS. das RS, também fazer uma alternativa de pista de caminhada ou pista de passeio de ciclismo, e que as famílias inteiras podem integrar fazer este pacote. O pai vai andar de bicicleta com o filho, a mãe vai no shopping. Então, buscar, fomentar, eu acho que é isso que nós, como municípios e representantes da comunidade, temos que fazer. E também houve uma agenda com o secretário Busato, secretário de Estado? O Busato, nós tivemos com o Busato ontem que tivemos uma reunião em Caxias, que ele estava. Sobre pedágios, né? Sobre pedágio, onde eu entreguei um pedido de viaduto aqui na saída da Paulo Tartarotti, na 453, saída para Paulo Tartarotti. Na RSC 453, que liga aqui por dentro do bairro São Luís, mas na zona oeste do município, ligando com a zona oeste do município, com mais ali pendida para a zona norte, né? E liga estas regiões, e também dando até alternativa, porque hoje até eu passei, Adamás, tu leva de 8 a 12 minutos para tu sair. Nós vamos ter sim uma elevada aqui no Caminho dos Romeiros, no Caminho dos Romeiros, ali onde tem a Santa. Na rótula da Santa. Isso já está previsto no cronograma de obras do governo. E o que vai acontecer com a imagem de Nossa Senhora da Santa? A princípio ela vai ficar lá, tá? A princípio ela fica ali. Vai se buscar ali alternativa, porque ali tem um grande recuo, né? A princípio fica ali. Só que é pouco, porque o bairro Bela Vista, Fátima, Farrapos, o São João, o Belvedere, ali tem cooperativa sendo instalada, bairro sendo já concebido, já em fase final, fase de calçamento, e também o próprio plano diretor tem uma tendência de crescimento para aquele lado da cidade. Então, é justo ter duas saídas. Nós vamos ter 3 ali com a Avenida Santa Rita, que provavelmente terá um túnel com pouco, não com tanto trânsito de hoje, até o próprio município vai ter que fazer uma mexida no futuro, que não é para ter mais sinaleira ali, no futuro não terá sinaleira, que é justamente o que se buscou com essas obras, já que vamos ter que pagar o pedágio, nós estamos buscando fluidez no nosso ir e vir, e segurança. Segurança nós só vamos ter com retorno com desnível. Tá? O que é o retorno com desnível? O retorno com desnível, ou nós vamos ter viaduto,
ou nós temos elevada. Porque o retorno sem desnível é aquele retorno que nós temos hoje. Por exemplo, vou citar aqui na Forqueta. O pessoal que passa ali no horário de pico vai ver que a pista central, vindo de Caxias, está lá para lá da Frasle em alguns momentos. E ali dá engavetamento. Sim. Que também dá engavetamento, muitas vezes, de batida na sinaleira. Então, isso tudo é para ser eliminado. Então, terá muita... A princípio, a gente plotou junto com o executivo aqui do município, junto com a deputada Françomense, que se envolveu muito nessa questão de obras, fazer um novo traçado na Curva da Morte. Nós temos ali uma entrada mais flexível na linha São Miguel, ali na entrada da Rainelli Petrini, no bairro São José, no bairro 1º de Maio, que liga ali Cooperativa Vitória. Aqui na Pedro Grandene terá uma elevada com obra de arte muito bem elaborada, uma elevada de quem chega de Caxias e vai para Porto Alegre, uma outra obra então que quem chega de Porto Alegre e retorna para Bento Gonçalves e os bairros do lado ali do Medianeira, São Roque, Cruzeiro e outros. Sim. Aí depois ali no início da subida da Julieta, na baixada que liga o Ipanema, de um lado indo daqui para o lado esquerdo, Ipanema, lado direito, Monte Pascoal, Industrial, então, Alvorada, ali também terá um viaduto, tá? Então aqui para o lado do bairro Bela Vista terá, a princípio, um viaduto que está sendo estudado na Avenida Santa Rita, que isso não está bem concreto ainda, uma elevada na Via dos Romero e aí depois esta no Paulo Tartarotti, que hoje está previsto um retorno sem desnível, que é uma coisa que eu tenho defendido muito. Daqui, no mínimo daqui a Caxias do Sul, nós não temos mais que ter retorno sem desnível, a nível do que é hoje Porto Alegre, até Novo Hamburgo, tem ali Lajeado, Estrela, só para nós se identificarmos, né, que não tem retorno pelo canteiro central e nem pelas laterais. E aqui de Farroupilha a Caxias do Sul, nós teríamos marginais. O que é marginais? Seria terceiras pistas nas laterais, que justamente aí dá fluidez para aquelas duas pistas do meio que nós conseguimos trafegar com mais agilidade e, como sempre citamos, segurança. E teve uma visita que a gente fez, Adamaite, junto com os vereadores de Caxias do Sul e os secretários, e 2 secretários de obras, secretários de trânsito de Caxias do Sul, onde a gente se colocou também, vislumbrou junto com eles a colocação que não estava prevista de um viaduto aqui na região da Forqueta. Na Forqueta. E uma elevada lá no campus 8 da UX, que nós, em tratativa com os vereadores e secretário, isso também foi colocado numa pauta, porque quer queira, quer não, eu digo sempre que nós, Farroupilha, somos o centro da região urbana da Serra Gaúcha. Verdade. Tá? Tudo passa por aqui. Da região metropolitana da Serra Gaúcha. Tá? Então, aqui nós somos um ponto de passagem e que, de certa forma, somos muito impactados com isso, de uma certa forma, sim, pelo ruído e tal, mas, por outro lado, nós temos a visibilidade e temos que aproveitar essa visibilidade porque as pessoas chegam no nosso município. Vereador, eu preciso concluir o programa, já estourei o espaço, mas, enfim, só uma resposta rápida. O senhor esteve com o secretário Leonardo Busato. Sente alguma possibilidade de que a praça de pedágio prevista para a Farroupilha pode mudar de local ou é praticamente favas contadas? O governo do estado vai dar esse retorno na dia 22. E me preocupa uma coisa, tá? E que isso nós, junto com o prefeito municipal, nós temos que ficar alerta. Porque a praça de pedágio ela tem uma flexibilidade no contrato que ela pode ser 5 km antes ou 5 km depois. Então, eu até vou mandar hoje para o secretário Busato, por via e-mail, por WhatsApp, para que a praça de pedágio seja lá depois da Curva da Morte, naquele plano. Sim, porque daí se voltar a 5, que é lá no quilômetro 46, quilômetro 45. Sim. Que aí fica um ponto mais estratégico, porque para cima, onde a praça está prevista, hoje não será, porque ali é muito íngreme, é muito descida. Sim. Vereador, obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Adamati. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Ótimo, chegamos ao final da nossa entrevista do dia, voltamos a fazer o uso da máscara, importante que a gente continue se protegendo, um grande abraço a todos vocês, até amanhã com mais uma edição do nosso bate-papo no telejornalismo local da TV Serra.